Iniciando a nossa primeira aula e trazendo, e recordando vocês que nesse primeiro módulo a gente vai trabalhar com essa organização, essa gênese dos sistemas e serviços de saúde. Então, de uma forma geral, a gente precisa entender como é que esses sistemas eles foram pensados e eles foram estruturados. Então, os sistemas e serviços de saúde, eles têm a sua origem a partir da necessidade de proteção social. E quando a gente fala de proteção social, a gente está pensando mesmo nas formas que a gente tem de traçar estratégias para que tanto a gente, os indivíduos, como a sociedade onde a gente vive, tenha condições de manutenção da saúde. Então, nada mais pertinente a falar do que a própria construção familiar, as comunidades, associações filantrópicas e religiosas que tiveram essa necessidade inicial, mesmo sem existir ainda uma organização de gestão e de serviços de saúde que dessem conta dessa proteção. Então, nesse meio é que surge, inclusive, a própria origem do cuidar, o foco desse cuidar, por exemplo, centrado na caridade e centrado em vínculos religiosos, por exemplo. E nesse momento é que a gente tem esses primeiros sistemas de proteção social. Já foi uma forma que a gente conseguiu, quando eu falo enquanto sociedade, conseguiu de gerenciar e organizar também essa forma de cuidado. Então, de uma forma geral, e aí pensando em como esses sistemas de saúde eles se originaram, a gente tem intervenções registradas, intervenções do Estado, com a consolidação dos Estados nacionais europeus. Então, nesse momento, e aí chamar a atenção do Reino Unido, e a partir dessa concepção que o Reino Unido traz de organização para oferta, por exemplo, para crianças, idosos e inválidos, nesses serviços, e que eles chamaram inclusive de workhouses. Essas workhouses tinham a função de fazer o cuidado aos indivíduos que não tinham condições de promover o autocuidado e nem tinha proteção familiar ou proteção de uma outra instituição social que desse conta das necessidades deles. Então, essa estrutura organizada pelo Reino Unido foi justamente a partir da Lei dos Pobres. Então, eles construíram e aí denominaram Lei dos Pobres porque eram justamente destinados a pessoas que não tinham condições de ter essa proteção. A partir dessa concepção, foi se aperfeiçoando e surgiu essa nova Lei dos Pobres com uma outra perspectiva. Então, se observou que o número de pessoas que estavam vinculadas a essas workhouses tinha relação, estava se aumentando, e aí, para se controlar um pouco isso e para diminuir e não estimular essa mendigação, é que eles criaram essa nova lei e ela vigorou até 1929. Então, só chamando a atenção, ela inicia no século XV, continua pelo século XVI e só é encerrada e só é finalizada em 1929. E isso pensando no Reino Unido e nessa construção inicial de proteção social. A partir dessa concepção que o Reino Unido traz, começa a ser instituído para a manutenção da saúde dos trabalhadores esse seguro social. E aí eu quero chamar a atenção, a gente deixa de chamar apenas de proteção social e começa a trazer esse conceito de seguro social. Seguro social justamente na perspectiva de que esse trabalhador ele precisa manter a sua saúde para a produção. Então, a perspectiva da construção desse seguro social foi justamente pensando na saúde dos trabalhadores e na manutenção dessa saúde para se ter a produção necessária para o desenvolvimento do país. Nesse momento também começa a ter uma relação direta com essa característica de meritocracia. Então, se o indivíduo trabalha, ele tem direito ao seguro social. Então, esse seguro social que também traz as garantias do cuidado da saúde. Em 1920, na União Soviética, a gente tem o primeiro sistema de saúde universal, lembrando que até esse marco de 1920, a organização do seguro social se tinha por meritocracia, como eu falei anteriormente. A partir daqui, a gente começa a inaugurar
essa gênese do sistema pensado de uma forma universal para toda a população, dando condições não só para os trabalhadores, mas dando condições também para os outros indivíduos que também não tinham condições de trabalho. Aqui no Brasil, e aí já fazendo um link com o momento em que a gente estava vivendo, então a gente começa a ter a industrialização e começa a ter um estímulo à exportação, e aí a gente tem a Lei Eloy Chaves, e essa Lei Eloy Chaves, ela instalou, né, inaugurou a criação das caixas de aposentadorias. Essas caixas de aposentadorias aqui no Brasil ainda era destinada aos trabalhadores, só chamando a atenção. Na União Soviética a gente tem um sistema universal, no Brasil a gente inaugura com um sistema de seguro social. Esse seguro social inicialmente foi destinado aos ferroviários. Esses indivíduos, por exemplo, eles eram organizados, eles tinham suas associações e a partir dessa organização eles conseguiram avançar para essa caixa. E aí, lembrando, nessas caixas de aposentadorias eram recolhidas um percentual do salário desses ferroviários, e esse percentual era reservado para garantias sociais. Ainda falando de Seguridade Social, e aí chamando a atenção, quando eu falo em Seguridade Social, a gente sai um pouco do foco apenas de pensar na saúde desse indivíduo e a gente começa a pensar numa cidadania como um todo. A gente começa a entender que esse indivíduo ele não precisa simplesmente estar livre de doenças, ele precisa ter a sua saúde e as suas garantias sociais estabelecidas. Aí a gente tem o relatório onde surgiu, por exemplo, esse conceito de unidade, unificação de instâncias de gestão. Essas instâncias, elas são pensadas na perspectiva do princípio da universalidade. Então, tendo essa universalidade, a gente, nos vários aspectos da vida do indivíduo, tanto social, lazer, saúde, como condições de moradia, então a gente pensar de uma forma mais ampla. Então, nesse momento, a gente tem instituído o estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social é que estimula, inclusive, vários países a começar a pensar em sistemas que avance nessa perspectiva da garantia da cidadania. A gente tem uma exceção nesse momento para os Estados Unidos, que ao invés de caminhar no sentido da universalização da saúde, caminhou no sentido contrário, que se mantém até o momento, mas já sinalizando para uma necessidade e garantias aos mais necessitados de condições de saúde, de acompanhamento, cuidado. Mas nesse momento a gente tem os Estados Unidos focando no sistema de saúde privado. E pensando um pouco nessa classificação e nessa tipologia de sistemas de saúde, a gente consegue hoje estratificar esses tipos de sistemas de saúde em três. E são eles os sistemas públicos de acesso universal, e aí que são, como exemplo, o sistema inglês, o sistema brasileiro. Então eles trabalham justamente na perspectiva de garantias a todas as necessidades do indivíduo. Dessa forma, a gente ainda, em países como o Chile, a gente tem sistemas de seguro social. Esses sistemas de seguro social o que a gente vivenciou na época da Lei Eloy Chaves, como eu falei há pouco, e que o indivíduo ele contribui a partir do seu trabalho, é recolhido, e também a partir dos seus empregadores. Esses empregadores também repassam um percentual onde essa arrecadação, junto com o que é arrecadado dos trabalhadores, garante essas condições para o trabalhador e para a sua família. E existem os sistemas privados, e esses sistemas eles são organizados a partir do que o indivíduo contribui, e aí se tem planos e níveis desses planos de saúde, e aí essa garantia é dada a partir e mediante, né, o pagamento por esse plano. Nessa perspectiva, a gente começa também a sentir a necessidade
não só falando dos sistemas universais, mas tanto nos sistemas privados como nos sistemas de seguro social, a gente começa a pensar que produzir saúde individualmente é mais caro e é mais difícil do que se articular, por exemplo, na perspectiva de redes. Hoje a gente fala muito de redes e, assim, principalmente com as novas redes que foram instituídas no Brasil, esse discurso está se tornando cada vez mais forte. Mas, só para lembrar, esse conceito de redes não é um conceito novo. A gente tem, desde 1920, trazido por Dawson, quando ele inaugura a utilização desse sistema, traçando estratégias justamente entre pontos de atenção, e ele identifica, por exemplo, pontos onde prestam cuidados mínimos ou cuidados primários. A partir desses cuidados mínimos, ele identifica sistemas que são intermediários. Esses sistemas intermediários dariam conta e dariam suporte a esses sistemas privados, a esses serviços privados. E, a partir desses serviços intermediários, se identificava um serviço que tivesse uma maior capacidade de resolutividade e tivesse uma maior oferta de serviços e, ficando de retaguarda, poderiam ser encaminhados também. Então ele traçou em um território onde se poderia ter sistemas com ofertas mínimas, intermediárias e mais avançadas. A partir desse desenho, a gente começa a entender que para se manter uma estrutura territorial e para se manter uma organização em saúde, a gente precisa ter garantias de algumas necessidades. E essas necessidades hoje, se pensando no Estado e se pensando em sistemas universais, por exemplo, a gente precisa que seja garantido um financiamento pelo Estado para a manutenção desses serviços de saúde, a centralização e normatização. Então, quando a gente fala que essa rede ela precisa ser gerida, ela precisa ser gerenciada, ela precisa ter um fluxo, e aí é interessante a gente pensar que o indivíduo que utiliza essa rede, ele precisa ser conduzido, e aí, em ser conduzido, essa gestão, ela precisa explicitar o que é que a gente tem de oferta de serviços. E aí a gente traz um outro conceito, que é justamente de hierarquização e regionalização. Essas redes elas precisam ser hierarquizadas e regionalizadas. Em se falar de hierarquização, eu acho interessante a gente separar hierarquização de burocratização. A hierarquização ela é necessária, inclusive, para saber quando é que eu atinjo o limite daquela instância. Então, se eu tenho serviços de atenção primária, ele possui um limite, até esse limite ele atende, ele acompanha o indivíduo, e a partir desse limite ele encaminha de uma forma segura o indivíduo para esse nível secundário ou, quando necessário, para esse nível terciário. Em se falando dessa regionalização, eu estou falando que essas redes hierarquizadas, elas precisam acontecer dentro de um território delimitado. Em se falando de um território delimitado, esse território ele pode ser um distrito sanitário, ele pode ser um município, ele pode ser uma região de saúde e se avançar para um estado, se avançar para o território nacional. Então a gente precisa entender que essas redes, elas precisam dessa inter-relação, mas dentro de uma lógica de território. Essa lógica de território é que vai definir os limites que se tem dentro da gestão desse território e desse país ou desse estado. E como eu falei antes, nesses níveis de atenção, a gente tem um desenho que hoje é utilizado, e eu fiz questão, inclusive, de não colocar aqui nesse momento ainda o nível de hierarquização desses níveis de atenção, mas assim, desde que foi pensado lá por Dawson, ele coloca o nível primário como um dos níveis mais próximos do indivíduo que necessita da atenção à saúde, e nesse nível primário, vale a pena a gente destacar que não é por ser primário que ele é menos resolutivo.
e nem tampouco que a gente pode resolver tudo nesse nível primário. Então, o limite de resolução ou de resolubilidade que esse nível vai ter tem a relação direta com as condições que são oferecidas para ele. Então, eu não posso dizer que em um determinado território o nível de atenção primária seja igual a um outro território, mesmo dentro do mesmo estado ou mesmo dentro do mesmo país. Quais foram as condições que foram dadas de resolução de problemas dos pacientes dentro desse nível primário? Como exemplo, eu posso pensar uma unidade básica de saúde, essa unidade tendo um aparelho de ultrassonografia ou tendo, por exemplo, um eletrocardiograma, o nível de aprofundamento que esse médico ou esse enfermeiro generalista ele pode dar para a resolução do problema do paciente é muito maior. Esse encaminhamento para outros níveis de atenção ele é bem mais seguro, e isso em se falando apenas de dois mecanismos, né? Seria o aparelho de sonografia e o eletrocardiograma. No entanto, existem serviços que não dispõem dessa tecnologia, mas a gente tem que entender que a gestão é que ela precisa desenhar o que se tem dentro de cada um desses níveis. O nível de atenção secundário, ele parte do princípio onde o que não foi resolvido na atenção primária e de uma certa forma ele é eletivo, ele pode ser atendido e ele pode ser acolhido dentro desse nível de atenção, onde a gente tem principalmente as especialidades, e aí se pensando nessas especialidades, principalmente as especialidades dando retaguarda para a atenção primária, esse nível secundário ele precisa ter uma conexão muito íntima com o nível primário e com o nível terciário, e aí não deixando de lado que todos esses pontos precisam estar conectados. Mas o nível de atenção secundário, ele vai dar esse suporte e, tendo a necessidade, ele encaminha para um nível de atenção terciário. E aí, se pensando nesse nível de atenção terciário, a gente tem como exemplo os nossos hospitais. Dentro desses hospitais, a gente pode ter, além dos serviços de internação, a gente tem também serviços ambulatoriais, inclusive para atendimento aos pacientes egressos desse hospital, dos procedimentos que foram realizados nesse hospital, mas a gente tem um nível de tecnologias maior e que a gente vai tratar um pouco mais nas próximas aulas. Pensando na organização dessa rede, a gente precisa ainda entender que para se organizar um serviço em redes, a gente identifica alguns entraves, e foi se identificado ao longo da história também esses entraves. Hoje a gente pode destacar alguns deles, que é a própria regulação do acesso. Então essa regulação do acesso, até hoje a gente observa e a gente vive a realidade das listas de espera, né? Então essa lista de espera muitas vezes é o que faz cair em descrédito a organização de uma rede. A falta de financiamento, por exemplo, é um dos grandes problemas, e a gente vai tratar desse financiamento na parte quando a gente estiver falando de planejamento e diagnóstico. A má distribuição de leitos, e isso tem uma relação direta também com esse outro tópico que a gente aborda, que seria justamente o déficit de recursos humanos. Normalmente, esses recursos humanos eles ficam concentrados em grandes capitais. Então, nessas capitais ou grandes polos, acaba se concentrando também o maior número de leitos. Uma vez tendo esse número de leitos, as pessoas que precisam desses serviços precisam ser deslocadas, precisam ser reguladas, e daí a gente precisar fazer esse desenho de como essas pessoas podem ser encaminhadas de forma segura. Um outro entrave que a gente tem é essa ineficiência na utilização dos recursos. Então, muitas vezes a gente tem o recurso disponível, a gente tem o aparelho de tomografia, de ressonância, a gente tem o profissional para fazer a condução desse diagnóstico uma vez implementado ou uma vez instituído, mas isso não é utilizado na sua capacidade máxima. E a gente precisa entender quais os motivos que levaram a essa ineficiência. E aí a gente tem uma realidade que
vem tentando no Brasil fazer uma modificação, que é o duplo vínculo de especialistas, principalmente, onde a gente tem profissionais que não conseguem se vincular a um serviço só, quer seja por questões culturais ou quer seja por questões de gestão. Esses profissionais, eles acabam dando cargas horárias reduzidas ou subutilizando a sua força de produção, e por conta disso a gente tem uma redução da oferta de serviços de saúde dentro dessa rede. Desse primeiro módulo, o que fica registrado justamente é esse percurso histórico que a gente construiu dos sistemas de saúde até se chegar nos 3 sistemas básicos de saúde, né, que são sistemas universais, sistemas de seguro social e sistemas privados, e a gente inicia uma discussão sobre a origem da discussão e da organização em redes. E no próximo módulo a gente volta para essa discussão de redes, fazendo um aprofundamento maior.